Ô Caio, a manifestação de Deus no Velho Testamento é tão diferente da manifestação de Deus no Novo, parecem dois deuses assim. O que aconteceu, Caio, com Deus entre o Velho e o Novo Testamento? Combina. O que aconteceu com Deus? O que aconteceu com Deus naquele interregno ali, né? de Malaquias, né? De Malaquias a Mateus. Até Mateus. Deus deu 400 anos ali de alteração. De mudança na mente divina. Rapaz, é complicado esse troço. Sim, Deus parou para pensar. Deus parou em Malaquias, voltou em Mateus, falou agora é diferente, pegada. Mudou? Mudou em termos. Em outros termos não, porque Jesus pegou os discípulos naqueles 40 dias entre a ressurreição e a ida dele aos céus, naquele interregno em que ele apareceu aos seus discípulos e lhes deu o mandamento através do Espírito Santo. Se diz que começando da lei de Moisés, ou seja, do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, começando desses livros atribuídos a Moisés, mostrou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Em Gênesis, no Êxodo, no Levítico, em Números, no Deuteronômio, o que constava acerca dele, o testemunho dele que estava presente ali, em sinais, em símbolos, em arquétipos e em palavras. Tem muita palavra no Velho Testamento que é palavra explícita do Evangelho. Tem muita simbolização e arquetipia no Velho Testamento, que são arquetipias a serem transformadas em cumprimento, manifesto e plenificado só no Novo Testamento. Mas estão presentes lá, na lei de Moisés, na história de Israel. Tem aquele anjo do Senhor, com A maiúsculo, no Velho Testamento, que aparece a Abraão, que aparece a outros personagens como Moisés, que aparece várias vezes no deserto, que aparece a Josué, que aparece a juízes naquele tempo bem primitivo das tribos de Israel, que aparece a Davi, que aparece em episódios na profecia de Isaías e dos outros profetas, que é aquele anjo do Senhor, é o Cristo antes de Jesus, antes do Cristo encarnado em Jesus. Aquele é o Cristo que se manifestou durante toda a história, não só ao povo de Israel, mas a todos os povos da terra. Como o próprio livro de Malaquias diz, que em todas as nações da terra era prestado culto ao seu nome. Está explicitamente dito lá. Aquele anjo do Senhor do Velho Testamento é o quarto homem da fornalha de Sadraque, Mesaque e Abdênego. É a mão que escreve na festa de Beltesazar, Mene, Mene, Tekel e Parzim. É presente em tudo. Agora, enquanto Deus é o mesmo e não muda, presente em tudo, Ele está presente em toda uma história de um povo em mutação. Então, a mudança de Deus é a mudança do povo. É isso. Porque a norma, o critério, o perfil de caráter do Deus do Velho Testamento não é diferente da manifestação de Deus no Novo. O que é diferente é como esse caráter de Deus se faz aplicar ao caráter do povo. Porque a gente está lidando, uma das primeiras manifestações de Cristo na página da Bíblia
está em Gênesis 3, quando depois do episódio da árvore do conhecimento do bem e do mal, da escolha errada, da introdução daquele pecado essencial na natureza humana e nas deliberações posteriores, você, no entanto, vê que o homem tenta se esconder da sua culpa, se cobrindo de folhas de figueira, que são substituídas, diz lá, então o Senhor lhes fez vestimentas de pele de animal. Ou seja, alguém morreu para vestir os nus. Alguém morreu. Alguém morreu. Então, já desde a simbolização mais tênue, mais básica, de trocar folhas de figueira por pele de animal, não só era mais prático, mas implica numa consequência. Alguém morreu para cobrir o culpado. Alguém morreu para vestir a culpa humana. Isso é um símbolo e uma arquetipia presentes, verificável antropologicamente em todas as culturas humanas. Então, nem tanto assim. O que vai acontecendo na Escritura é a evolução da percepção do povo, que começou como uma família, que se transformou num grupo étnico dos semitas. Eu estou falando desses que carregaram esse testemunho escrito e explícito da relação de Deus com eles na história. Você vê que o Gênesis começa com uma história universal de dois, que são os originadores de tudo o que de humano se origina na Terra. Aí, essa família de dois vai crescendo, catástrofe se interpõe, milênios se passam e chega o dilúvio, porque se diz que aquela sociedade tinha avançado de uma maneira extraordinariamente poderosa, mas ao mesmo tempo eles tinham sido totalmente desumanizados por uma hibridização que tinha acontecido entre seres de outras dimensões e os humanos, os Benai Elohim e as filhas dos homens, o que gerou aquele ente híbrido chamado de Nefilim, em Gênesis 6. Aí vem o dilúvio para dar uma zerada, uma recomeçada na experiência da espécie humana. Aí ela segue. E depois do dilúvio, há um foco que se concentra nos semitas. A narrativa é sobre os outros filhos de Noé, depois do dilúvio, mas os semitas são os que carregam essa narrativa, essa história. Os outros não, eles carregam mais do que qualquer outro. Os outros carregam lendas idênticas, mas não essa narrativa que busca ser acurada, detalhada. Aí os semitas crescem, se transformam numa grande etnia, da qual procede a etnia de Abraão, que é um semita, em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. De Abraão é que vem o surgimento da tribo dos hebreus, dos Apiru, dos hebreus, dos que são nômades. Aí Abraão foi nômade, Isaac nômade, Jacó e seus filhos nômades, até que foram para o Egito e viraram escravos durante 430 anos, de onde foram libertos. Enquanto eles andam pelo deserto, eles já não são mais os hebreus. Os hebreus se transformaram no povo de Israel no Egito. Quando eles saem do Egito, já é o povo de Israel que sai do Egito por Moisés, tirado por Moisés. Durante o deserto, quando eles aceitam a lei de Deus no Monte Sinai, eles se transformam numa nação santa. Vai mudando. Esse negócio vai evoluindo, uma nação consagrada a Deus. E aí não conseguem ser consagrados a nada, nem aos seus filhos, quanto mais a Deus. Aí o pau canta, tribos
quase falem, até que eles chegam à conclusão de que eles precisavam de uma organização política mais sofisticada. Aí eles pedem um rei. E a palavra de Deus a Samuel, eles não precisam de um rei, eles só vão ser explorados. Reis exploram. Mas eles queriam um rei como todos os outros povos tinham. Uma autoridade máxima, humana. Aí Samuel se zangou, Deus disse, let it be. Eles querem, deixa ser, não impeças. Veio Saul, deu do que deu, veio Davi, aí Davi virou uma figura arquetípica, uma espécie de rei Messias. Ele não era o Messias, mas seria dele que procederia a semente da realeza messiânica em Israel. A tribo do norte se inimiza das duas tribos do sul, ficam 10 para o norte e 2 para o sul, guerra, depois exílio para ambas as tribos divididas, as 10 tribos do norte se miscigenam, se perdem do ponto de vista cultural, nacional e étnico, ficam lembranças que ajudam a manter uma unidade, mas eles são desprezados pelas tribos que foram para o cativeiro em Babilônia e voltaram se sentindo intactas e, portanto, superiores aos outros. Aí só vai aumentando. A maior parte dos profetas profetizam para a infidelidade das tribos do rei do norte, para sua prostituição, mentira, idolatria, injustiça e iniquidade, e profetizam contra a apostasia de Jerusalém. Profetas do sul profetizam contra a apostasia de Jerusalém, profetas do norte profetizam contra a idolatria das tribos do norte. E elas prosseguem assim, cada vez mais divididas, separadas, as do norte vão sumindo, e Israel nunca mais tem autodeterminação como um dia parcamente teve. Nos dias de Davi e de Salomão, por um período curto de autodeterminação, o resto foi sem autodeterminação. Outros reinaram sobre eles, desde os egípcios, passando pelas opressões de luta com as pequenas tribos, do tempo de Josué, Juízes, até chegar a Saul, onde a guerra não cessou. Davi unificou o país, transferiu para Salomão, que expandiu, cresceu e fortaleceu, e quando morreu dividiu tudo e se espatifou essa nação de Israel do dia para a noite, do ponto de vista de ser uma nação inteira. Se espatifou, literalmente. Aí perdem a autodeterminação quando vão para o exílio e voltam de lá e nunca mais têm total autodeterminação. Elas logo depois já vêm dominadas por Alexandre o Grande, depois pelos generais de Alexandre, depois eles têm períodos de revolta que são abafados, até que chegam os romanos e dominam sobre eles para sempre. E no ano 70 da nossa era eles vão embora, nunca mais voltaram até 1948, isso é Israel. Então você, só olhando para essa historinha que começou no Gênesis e que eu narrei em 5 minutos aqui, você vê como você vem de um casal até se transformar a coisa toda numa nação, e essa nação se manteve nação não por causa de ter uma terra, mas por causa de ter uma história escrita e também de ter uma crença religiosa fundada na relação de Deus com essa história do povo de Israel, embora no dia de hoje a maior parte dos cidadãos de Israel sejam até ateus ou agnósticos, mas creem na história. Então, por que eu estou te respondendo a tua pergunta com essa viagenzinha? Porque por essa viagem a gente vê como Deus não mudou. O que tem é a evolução, a progressão da revelação de Deus conforme a pertinência da necessidade da evolução ou da vaidade do povo de Israel.
que queria ser uma nação como qualquer outra nação da terra. Então o que você vê é a evolução do elemento mais primevo, em Gênesis 3, à perspectiva e ao desejo de ser uma nação sofisticada, como se alcança esse ápice em Salomão, como se o perde depois, mas a história manteve esse povo em progressão. Por exemplo, no cativeiro em Babilônia, eles não tinham mais templo, que tinha sido destruído em Jerusalém. Então surge o quê? A sinagoga e o rabino. Eles não têm mais sacerdote, porque sacrifício só no templo, e o templo foi destruído. Logo, não há sacrifício. Portanto, o que é que eles desenvolvem? Professores, rabinos, mestres, instrutores da Escritura. À medida que esses caras começam a pensar, essa religião dos judeus começa a se sofisticar em alguns aspectos. De um lado, ela se torna mais humana. Eles lutaram contra o processo de helenização no tempo de Alexandre, dos generais de Alexandre, mas não deu para suportarem não serem influenciados pelos gregos, como não deu não ser influenciados antes pelos egípcios, não deu não ser influenciado pelos babilônios e os persas e os caldeus, os medos e os persas. Não deu para não ser influenciado quando eles foram dispersos pela Europa por todos os povos europeus. Não deu para eles não serem influenciados pelos cristãos. Eles acabaram hoje, tem muita interpretação do Velho Testamento feita pelos judeus com base nas interpretações de cristãos. Não as do Messias, mas de outros textos. Então nós estamos falando o tempo todo na Escritura de um fenômeno humano com inspiração divina, mas é um fenômeno humano, que tem inspirações divinas. Nem tudo que está escrito no Velho Testamento é palavra de Deus ou inspiração divina. Contém palavra de Deus e contém inspiração divina. Como também tem as mentiras de Satanás, tem um monte de personagens que trazem ideias estapafúrdias, tem pactos divinos pagãos, como de Jefté, que diz: se eu vencer, vou matar o primeiro da minha casa que vier me saudar no caminho. Aí vem a filha dele, ele imola a menina. Meu Deus. Tudo isso em nome de Deus. Tem muita maluquice em nome de Deus. Então, era a palavra de Deus? Não, era a interpretação do povo. A palavra de Deus sempre esteve a serviço relativo e temporário da interpretação pequena e medíocre, circunstanciada historicamente, socialmente, pelo povo. Por que são 12 tribos de Israel? Porque Israel tinha 12 tribos. Se essa palavra te chegasse hoje a Israel, e Israel não existisse antes, não chegaria falando de 12 tribos, porque não existem mais tribos. Seria cada vez uma palavra mais, ou para uma nação, ou uma profecia contra o Estado de Israel, e uma palavra que se designaria a indivíduos, ou seja, numa perspectiva existencial. Mas não foi Deus quem teve uma crise de divindade, num diálogo com o Filho e o Espírito Santo, chegaram à conclusão de que tinha sido pesado demais e que agora eles iriam dar uma aliviada. Não, sempre foi no Velho Testamento como foi no Novo. Não foi por isso que Jesus disse: assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, assim também o Filho do Homem será erguido, para que todo aquele que nele crê seja salvo das mordeduras da serpente do pecado. Todo aquele que nele crê tenha vida eterna, não morra, não pereça. Ele evoca uma simbolização.
Paulo fala daquela pedra espiritual que os seguia no deserto e diz a pedra era Cristo, de onde saía água para alimentar o povo, para descedentar o povo. Jesus usou as imagens do deserto do maná, que caía todo dia e no dia seguinte tinha que cair novo, porque era pão nosso de cada dia. E diz que ele era o pão da vida. Todas essas imagens, e há uma quantidade enorme de outras, todas elas mostrando que a graça vencia o juízo. Você vê até a fala dos profetas do Velho Testamento que arrebenta tudo. Aí depois diz, se porém o meu povo se arrepender, eis que perdoarei o seu pecado, o trarei de volta, o reconciliarei. Isso está presente o tempo todo, até no pior da lei. Quando se diz que Deus visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, que é o que normalmente dura para que um processo de perversão cultural familiar, para que ele seja quebrado. Uma geração, 2 gerações, terceira ou quarta. Às vezes, da terceira já chega alguém que enxergou o avô e o pai, como eles eram, e diz, eu não quero isso para mim, quebra isso aqui. Já encerra aí, ó. Às vezes é na quarta, o cara que viu o bisavô, o avô e o pai diz, não, o que eles chamaram de é assim que a gente é, não é o que eu vou adotar para a minha vida, e quebra aquele padrão. Por outro lado, se diz, porém farei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e temem o meu nome. É um escárnio de diferença entre a graça e o juízo no Velho Testamento. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. E usarei de misericórdia para com aqueles que me amem e me temem até 1000 gerações. Nem passaram 1000 gerações ainda. De Moisés para cá, uma geração bíblica antiga tinha 40 anos. Sim. Ainda nem chegou. Ainda está valendo. E essa misericórdia está na validade aí para todo lado. Então, é uma pobreza literária e também é uma pobreza que só acontece na cabeça daqueles que creem realmente que o livro Bíblia é a palavra de Deus, ao invés de ser um livro inspirado por Deus, com histórias inspiradas e outras que são apenas narrativas históricas, mas que não querem se transformar em doutrina nenhuma, em pressuposto nenhum, são só narrativas de um tempo que, graças a Deus, passou, que era um tempo perverso, no qual, graças a Deus, não vivi e nem gostaria de ter vivido. Um homem como eu, nos dias antigos, para ter chegado à minha idade, aos 65 anos de idade, teria matado um bocado de gente, brother. Um cara como eu, com a personalidade que eu tenho, que não ando brincando de viver, quantas pessoas eu não teria matado se eu fosse contemporâneo de qualquer pessoa em época do Velho Testamento? Contemporâneo, amigo de Davi. Sim. O Davi matou tanta gente que quando ele quis construir um templo, olha que Davi era um cara legal. Quando ele quis construir um templo, Deus disse, você não, porque tem sangue na tua mão para todo lado. Nossa. Tem muito sangue sobre ti. Meu Deus. Então, graças a Deus, não foi Deus que mudou. O amor, a graça sempre prevaleceu sobre o juízo. A pedagogia é que mudou, assim como a pedagogia com a qual eu tratava meus filhos quando eram crianças, mudou quando eles chegaram à adolescência, mudou quando eles chegaram no início da juventude, mudou quando eles se tornaram adultos, mudou agora que eles estão entrando na meia-idade. E daqui a pouco nós seremos todos velhos. Eu, Adriana e um monte de filho velho. Já tem filho aí que daqui a algum tempinho faz 50 anos. É verdade.
no passado já eram idosos. Só não são mais porque a média humana subiu para 80, do contrário, já seriam todos idosos. Então, o que mudou foi o processo histórico. E quem, todavia, tem essa angústia de chamar o livro Bíblia de Palavra de Deus, fica pensando nessa esquizofrenia de Deus. Até porque entre o Velho e o Novo Testamento, o Novo nem deveria constar no Velho e nem o Velho no Novo. Você deveria ter 2 livros, com a recomendação da leitura do mais antigo também. Você acha que tem que ser separado? Não, eu acho que as maiores confusões humanas sobre Deus decorrem de terem enfiado na mesma biblioteca livros da Antiga Aliança com livros da Nova Aliança. E como não tem ninguém ensinando, ou quase ninguém, são muito poucos, o que sobra para o povo que lê aquilo é, meu Deus, que Deus é esse? O cara é doidinho, é bipolar. Porque quando você crê que a Bíblia é um livro único, unitário, integral e absolutamente coerente em todos os aspectos, você fica louco. A pergunta é, o que é que deu em Deus? O que é que aqueles 400 anos de intervalo mudaram? Deus foi passear na Grécia, conversou com os filósofos e com o panteão grego e voltou assim mais misericordioso com a calamidade pessoal dos humanos? Sim. O que aconteceu com Deus? Jesus evangelizou o Pai? Não. É o mesmo Deus e Pai. Jesus diz é o mesmo. É assim desde o princípio. Vocês aqui não entenderam o espírito dessa graça e ficaram presos nas descrições narrativas do Velho Testamento como se fossem revelações de Deus. Então Moisés mandou matar fulano. Já o Senhor Deus manda matar. Aleluia. Aí vem Jesus e diz, não mate ninguém, ore pelos inimigos. Dê a outra face, dê a túnica, vá adiante, não vença o mal com o mal, vingança não. Aí o cara, o que aconteceu com Deus? De Moisés, então? Não aconteceu com Deus, aconteceu com a maturação humana. O Evangelho precisava ter chegado naquele tempo que Paulo chama de plenitude dos tempos. Porque aqueles dias não foram quaisquer dias. Não foram como dias do Egito Antigo, nem dias como o da Babilônia ou da Assíria, de Senaqueribe e de outros. Não. É inegável que a contribuição dos gregos à Terra é quase incomparável do ponto de vista humanístico. Sim. E foi dali que começa esse processo. No cativeiro em Babilônia, os judeus começaram a se humanizar à beça. Eles aprenderam ciências que eles não conheciam. E aí os gregos vencem os persas depois. Os babilônios, os medos e persas. E aí, ascendência cultural dos gregos. E os gregos não queriam vencer, eles queriam dominar a mente sempre. Era outra pegada. Era o processo de helenização. Israel foi atingido pelo processo de helenização. Israel melhorou do ponto de vista cultural. A tribo foi se transformando numa nação plural, multicultural, com todos esses experimentos. Convívio longo de 300 anos com os gregos, depois com os romanos, depois com o mundo inteiro. Não é à toa que eles se transformaram numa espécie de sinapse tecnológico-cultural da humanidade, os judeus. Um povo que não tem nada, nem uma gota de água boa para vender, para importar. Não tem nem um riachão, não tem nada disso, mas riquíssimos, poderosos, um dos maiores exércitos da Terra,
brigando ponta a ponta com os Estados Unidos e China e alguns outros em tecnologia e em alguns aspectos vendendo tecnologias de um nível de intelecção que as outras nações não têm. Porque o que é que o judeu tem que os outros não têm? Tem um empilhamento de 4.000 anos de aprendizagem registrada. Então esse povo é que mudou e continua mudando. Esse povo hoje, se não tivesse o compromisso histórico de ser judeu, teria muito mais afinidade com Jesus de Nazaré do que com Moisés. É porque eles têm o compromisso histórico. Até os ateus me dizem em Israel, eu não creio em Deus, mas eu creio na história de Israel. Então a heresia não é não crer em Deus, a heresia em Israel é não crer na história de Israel. Você pode ser ateu desde que crê na história. Então, o que está em questão esse tempo todo? E que o presente revela, que o que está em questão não é Deus, mas a história de Israel. E a Bíblia tem a ver com a história de Israel. A revelação única, absoluta, plena, irretorquível, inacrescentável de Deus é Cristo Jesus encarnado. É aí que está a palavra de Deus, é em Cristo que eu sei como Deus pensa. Não é em Moisés. Se a gente pudesse usar uma expressão que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: se Deus fosse um menino e lhe fosse perguntado o que tu queres ser quando cresceres, ele diria, o meu sonho é ser Jesus de Nazaré. Ou seja, o que você vê na Bíblia não é Deus crescendo. Você vê um povo menino evoluindo. Até que desse povo nasce o Filho do Homem. O homem dos homens, o homem que o homem deve ser para se tornar o homem que passou da linha mamífera da evolução e entrou na perspectiva da transevolução, que é essa que faz de você alguém que não tem mais a mente do Homo sapiens desenvolvido, você ganha a mente do Filho do Homem dos homens, a mente das mentes, o sentido dos sentidos, a percepção das percepções, o olhar dos olhares, a atitude das atitudes, a escolha das escolhas. Está tudo em Cristo e só em Cristo. Então, em Cristo Deus está adulto para os homens. Para se comunicar com os homens, quando eu era menino, eu disse coisas de menino para os meninos. Mas ele estava sempre em estado de provocação, puxando o Marco para frente. Aí os garotos chegam até aqui, ele puxa o Marco para frente. Até que chega Cristo e não tem mais Marco para puxar para frente. E em Cristo, o que os homens viram é que o Marco do significado de ser homem, que foi posto por Deus através de Jesus, Jesus é o homem dos homens, não é alcançável pelos homens, como eu preguei hoje, como eu falei hoje, a menos que haja Deus no homem. Até aqui você podia ser apenas um animal mamífero, o Homo sapiens. Daqui para frente, ou você tem Deus em você, ou a evolução acaba para você. Acaba aqui. Você pode evoluir tecnologicamente. Chip, isso e aquilo, mas o humano não é isso. O humano não é memória, o humano não é força física, mecânica no braço, biônica. Não. O humano é domínio próprio. O humano é senhorio de si mesmo. O humano é a escolha da sabedoria. O humano é o poder de perdoar. O humano é amar. O humano é crer. O humano é tudo quanto em Jesus você possa ver. Por isso ele é o Filho do Homem, o homem dos homens. É o homem, he's the man to be. Ele é o homem a ser.
em mim, no mundo, nem você. Entendi. E aí, meu irmão? Os gregos tentaram isso também, cara, através da cultura deles? Essa Não, a pegada dos gregos era uma outra, não é? Aham. Embora Platão tivesse a convicção, e ele diz isso no Fédon, um texto que eu li há muitos anos que me impressionou profundamente quando eu estava escrevendo a minha tese de ordenação. Eu fiz várias leituras de pesquisa no ambiente da filosofia grega e me chocou quando eu vi Platão dizer o seguinte: agarrem-se à melhor sabedoria, ao melhor pensamento, à melhor filosofia, ao que fizer de você mais humano. Todavia, ao final, você terá que se agarrar a alguma tábua de revelação, porque você encontrará o limite da sua percepção e só poderá ser levado se você crer em alguma tábua de revelação que venha passando no rio, na frente de você. Ele disse com as palavras dele, eu estou repetindo quase 50 anos depois, De ter lido. um texto que diz isso. E você tem outros filósofos gregos que também criam que certas percepções só vinham se você recebesse revelação. Como o Einstein também cria nisso. O Einstein disse que mais importante que pensar era quando ele parava tudo e era pensado de repente. Foi aquilo que eu li outro dia, o Tesla dizendo aqui. É. Existe um coração de conhecimento no universo. Foi mais ou menos o que ele disse. Eu sei que ele existe, mas nunca consegui acessá-lo por inteiro. Mas é dele que advém todos os conhecimentos, todas as sabedorias, todas as iluminações. E as maiores descobertas não são descobertas, são apenas dádivas, percepções, que está disponível como revelação para todos os homens.